Estamos aqui neste mundo, mas só de passagem, aguardando uma vida futura, uma vida melhor. Quando formos viver para sempre reunidos com Cristo, num lugar lá no céu onde só reinará a paz e o amor. Amigos, para sempre vamos ser, e o Espírito de Deus vai nos encher, unidos em Jesus, vamos caminhar, lá no céu nós vamos juntos chegar. Precisamos estar sempre juntos, levando a mensagem, transmitindo essa fé às pessoas ao nosso redor, e usar para o bem a influência da nossa amizade, para que todos unidos possamos fazer um mundo melhor. Amigos, para sempre vamos ser, e o Espírito de Deus vai nos encher, unidos em Jesus, vamos caminhar, lá no céu nós vamos juntos chegar. Amigos, para sempre vamos ser, e o Espírito de Deus vai nos encher, unidos em Jesus, vamos caminhar, lá no céu nós vamos juntos chegar, lá no céu nós vamos juntos chegar. Obrigada. Estamos hoje num sábado dedicado à música, como um meio de louvor fantástico. É realmente muitíssimo bom ter ouvidos ou ter aparelhos que estejam bem afinados, e é muito bom ter cordas vocais por onde o ar pode passar e emitir sons que, quando são harmoniosos, fazem realmente muito bem ao nosso ser e são uma verdadeira bênção. A terapia pela música, ou musicoterapia, é algo que a ciência confirma, mas que timidamente tem utilizado.
Nesta mesma área e na comunidade adventista do sétimo dia existe um homem que é médico, de nome Neil Nedley, que tem desenvolvido esta vertente de uma forma científica, com comprovação. E dele eu partilho o seguinte: a música entra no cérebro através das regiões emocionais, para aqueles que estudam um bocadinho mais de anatomia, que incluem o lobo temporal e o sistema límbico. Daí em diante, alguns tipos de música tendem a produzir no lobo frontal. O lobo frontal é a coroa do nosso cérebro. É uma zona verdadeiramente específica. Já vos vou falar um pouquinho mais. E diz o Dr. Nedley que ele leva a entrada da música e produz no lobo frontal uma resposta que vai influenciar a vontade, o valor moral e o poder de raciocinar. Outros tipos de música despertarão pouca ou nenhuma resposta do lobo frontal. Mas, pelo contrário, produzem uma intensa resposta emocional acompanhada de pouquíssima interpretação lógica ou moral. Ele acrescenta: uma das experiências mais interessantes foi feita com ratinhos, que foram expostos durante 8 semanas a música rock de ritmo suave. E a comprovação, depois observando os cérebros dos ratinhos, é que produziram lesões permanentes de memória, enquanto 8 semanas de ratinhos expostos a música clássica não lhes provocou qualquer dano. O Dr. Nedley, e eu peço colaboração à cabine de som, aconselha, ele tem desenvolvido uma faceta interessantíssima. E ele aconselha, por exemplo, quando nós estamos ansiosos, a pôr determinado tipo de música, por favor, como esta que nós vamos ouvir, e pedimos que ponham alto. Obrigada. Bach foi um compositor fantástico e realmente ele tem músicas que vão de encontro à nossa atenção, mas, e podem colocar a próxima, por favor, naqueles dias cinzentos, não é cinzentos lá fora, é cinzentos cá dentro, em que estamos melancólicos, Bach tem música fantástica e o Dr. Nedley diz: procurem na internet música barroca e vão ver que pode ajudar nas vossas fases melancólicas. Muito obrigada. Concerto Brandenburg-Bach. E se nós estamos com uma preocupação daquelas grandes, Miguel, daquelas grandes, enormes, Simão, onde é que está o meu amigo Simão? Simão, daquelas grandes. Ok. Que dizer do coro do hino 32, que nós cantámos de início? Fantástico.
Não vou cantar, senão assusto-vos. Mas Deus é nosso Pai amado. Ele das aves zela bem. Dá ao lírio tanta glória. Sim te atenderá também. Meus queridos, coloquem música vossa. Não é música que está a ser emitida diretamente aqui, ali ou lá. Mas arranjem na casa de banho, na cozinha, onde quiserem. Não é andar sempre a ouvir música, que nós precisamos de silêncio. O nosso cérebro precisa de espaços de silêncio. Mas quando algum destes sentimentos nos ataca, a música é uma terapia fantástica. O personagem que hoje ocupará um pouco das nossas reflexões é Davi. Davi foi um homem que deixou um legado incrível. Salmos, ainda hoje, é um livro com um efeito regenerador, promotor de um bem-estar intrínseco. Ali encontramos súplica, ali encontramos contrição, ali encontramos louvor, ações de graças. Salmos é um livro a que podemos recorrer em qualquer momento. Este foi um homem de Deus. Um homem verdadeiro de Deus, segundo o coração de Deus, diz a palavra do Senhor. Mas ele era igual a ti, João Paulo, e era igual a mim, Guida. Porque ele tinha falhas. Porque ele teve falhas no seu percurso. E algumas daquelas pesadinhas. Mas, respondendo ao desafio da minha amiga e irmã Lisete, a quem agradeço o convite, agora sou eu que agradeço. Teoricamente, numa altura difícil da minha vida, mas partilho convosco que tenho aprendido e os mais velhos têm alguma coisinha para ensinar. Os mais novos sabem muitas coisas e eu aprendo muitas coisas com o meu netinho. Mas os mais velhos têm alguma coisita para ensinar. E eu tenho aprendido que sem entrega, sem determinação e sem sacrifício, a nos superarmos a nós próprios, nu e com o Senhor, nós podemos continuar na nossa caminhada. E se não o fizermos, perdemos chuvas de bênçãos. Mas voltando, questionava-me e ao Senhor, que proveito, porque vir à igreja nós vimos dar, nós vimos em adoração, sem dúvida, nós vimos essencialmente dar, mas necessitamos também de receber. E eu perguntava que proveito interno e profundo estava eu a retirar deste estudo. E perguntava-me que proveito interno e profundo poderia eu tentar comunicar-vos esta manhã. Eu não conseguiria, mas sei que Deus o pode fazer e suplico que o faça. E questionava-me que bases sólidas eu desejaria que trouxesse esta meditação para mim e para vós na nossa caminhada, que deve ser sempre para a frente e para cima. Ontem, depois de uma semana conturbada, no silêncio da madrugada apareceram-me alguns pensamentos que quero partilhar convosco depois de beber água. E eu diria, Micael, que seriam 3 objetivos básicos. Primeiro, percebermos um pouco quais são os benefícios do louvor através da música. Segundo, aprendermos um pouco como louvar ao Senhor nosso Deus. E o terceiro, sentirmos um pouco o brotar do louvor, consequência de um estar com o Senhor nosso Deus. David nasceu em Belém.
cerca de 1000 anos antes de Jesus, que nasceu também em Belém. Da sua fantástica vida, nós iríamos tirar 3 partes. A primeira, o seu crescimento, contacto com a natureza, a descoberta da música e o seu companheirismo forte com alguém muito particular. Segundo, a execução de uma aprendizagem na resposta positiva a um desafio junto do rei. E o terceiro e último, a decisão de se envolver numa missão de altíssimo risco, quando o seu amigo especial estava a ser desafiado. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, escreve o seguinte: David, no frescor da meninice, da juventude, vigiava os seus rebanhos enquanto pastava nas colinas próximas de Belém. Ai, João Parreirinha, como eu tenho às vezes alguma inveja, meu querido. Boa inveja, não é das más, é das boas, de tu viveres naquele local que eu tanto amo, o Alentejo. Que saudades daqueles campos, daqueles pastores, daqueles rebanhos a pastar, daquela tranquilidade. Agora o Alentejo está feio, esperemos que daqui a algum tempo esteja mais bonito, deve estar muito seco, que venha. Mas é uma zona de Portugal de uma tranquilidade fantástica. E David tinha o privilégio de viver no campo, com as suas ovelhas, e aquele simples cantor cantava músicas que ele próprio compunha, e a sua harpa, diz Ellen White, era um suave acompanhamento à melodia da límpida voz juvenil. Aquela voz era boa para o coro, Lisete. O Senhor escolhera Davi e estava a prepará-lo na sua vida solitária com os seus rebanhos para a obra que era o seu desígnio confiar-lhe nos anos posteriores. Eu lembro-me perfeitamente de ser adolescente. Há coisas que eu não me lembro e se calhar até é muito bom. Mas lembro perfeitamente de ser adolescente. E lembro perfeitamente de viver aquela fase conturbada, aquela fase chata, que uma pessoa não percebe, é um incómodo, não lhe apetece nada, tudo é aborrecido. Lembro-me perfeitamente. Uma fase incrível. Mas, meus amigos, cada dia que passa na nossa vida são oportunidades que, se nós não as agarramos, passou. E David agarrou-as e agarrou-as bem. Ellen White diz, reparem bem, e vou repetir, o Senhor escolhera a Davi e estava a prepará-lo na sua vida solitária com os seus rebanhos para uma obra que era seu desígnio confiar-lhe nos anos posteriores. Seja qual for a nossa faixa etária, a nossa idade, a música e o canto têm um poder determinante no nosso percurso de vida. Nós somos chamados a desenvolver, a aperfeiçoar os dons que o Senhor nos deu da melhor forma possível. E nós damos graças a Deus porque há um ano atrás este grupo musical não tinha a harmonia que nós hoje podemos ver. Ou seja, ao longo do ano eles foram trabalhando, foram envolvendo-se para crescerem no louvor ao Senhor. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, nós podemos ler tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tenhas tu 2 anos ou tenhas tu 90 anos, tudo o que te vier à mão, faze-o o melhor que puderes fazer. Vocês achariam com certeza estranho que eu não metesse aqui uma pitadinha no meu culto daquilo que vou colocar, mas fiquem tranquilos que eu vou pôr já. Eu fico verdadeiramente fascinada, confesso que fico. Quando
vejo o nosso bebé reativo ao canto, à música. Fico fascinada. E quando eu estou a cantar para ele na minha voz de cana rachada, e ele faz assim a boquinha, eu fico fascinada. Porque é um bebé que foi habituado na barriga da mamãe a ouvir muita música. Ele é muito sensível à música. Mas, indo ao extremo da vida, a minha mãe, que está a desligar-se, o seu cérebro está a desligar-se, ainda reage episodicamente e só à música e aos hinos, porque ela era membro do coro durante muitos anos, cantou. A música é a última coisa que o nosso cérebro apaga e desliga. David aproveitou, armazenou, descobriu um Deus maravilhoso na natureza e na música. Um Deus que o acompanhava e que o acompanhou ao longo de toda a sua vida, mesmo quando ele fez as neiras do tamanho de um arranha-céu. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Reparem bem, nós aqui lemos o repto que o amigo especial lançou a Davi pela voz do profeta Samuel e diz: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus 8 irmãos. E desde aquele dia em diante, sabe o que é que diz a palavra de Deus? Alguém está a acompanhar? Eu fui muito rápida, de certeza que não deu para chegarem lá. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. E daí em diante, Lia? Lisete, chegaste tu? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ellen White diz: chamado para vir a suceder a Saul, de pastor a rei, a grande honra conferida a Davi não teve como resultado ensoberbecê-lo. Eu sou o maior. Nada disso. Qual maior, nem bem maior. Apesar do elevado cargo que deveria ocupar, ele continuou silenciosamente com a sua ocupação, contente com esperar o desenvolvimento dos planos do Senhor no tempo e maneira que lhe aprovessem. É difícil esperar, eu sei, é difícil, é complicado. Tão humilde e modesto como antes da sua unção, o pastorzinho voltou às colinas e vigiava e guardava os seus rebanhos, diz Ellen White, com tanta ternura, como sempre, mas com uma nova inspiração. Compunha as suas músicas e tocava com a sua harpa. David, na beleza e vigor da sua varonilidade, estava a preparar-se para assumir uma elevada posição entre os mais nobres da terra. Agora reparem bem, ao ver, ao contemplar em todas as providências da sua vida, ao contemplar o amor de Deus em todas as providências da sua vida, o seu coração palpitava com mais fervorosa adoração e gratidão e a sua voz soava com mais magnificente melodia. E diz Ellen White, e a sua harpa era dedilhada com alegria mais exultante. E o moço pastor ia de força em força, de conhecimento em conhecimento, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Isso fazia a diferença. Meus queridos, segunda parte. Quando David foi chamado para ser terapeuta musical do rei Saul, ele poderia ter-se escusado, mas ele avançou. Era um desafio, um grande desafio, um desafio difícil.
Mas era uma oportunidade. E a sua resposta foi uma resposta positiva. Sim, vou. 1 Samuel 12, 13, na primeira parte, diz: agora, pois, a propósito daquele rei, do rei Saul, que é um personagem que entrosa diretamente na história de Davi, a propósito deste rei e como é que este rei estava à frente do povo, a palavra de Deus diz-nos que o profeta Samuel disse: agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. Amigos, a palavra de Deus é incrível, porque cada vez que nós lemos, há sempre qualquer coisinha que aprendemos. Eu nunca tinha lido isto com olhos de ver. O rei Saul era o rei que o povo quis ter. Ellen White esclarece e diz assim: eles não pediram a alguém que tivesse a nobreza de caráter, que possuísse o amor e o temor de Deus. Eles não procuraram o conselho de Deus quanto às qualidades de que um governante deveria possuir. Eles não estavam a procurar o caminho de Deus, mas o seu próprio caminho. Portanto, Deus deu-lhes um rei tal como eles desejavam, um rei belo, um rei formoso, um rei com apresentação de rei. Rei este, cujo caráter era o reflexo do deles. Os seus corações não estavam em submissão a Deus e o seu rei também não era dominado pela graça divina. Mas, há sempre um mas, fantástico. Reparem bem que Deus maravilhoso nós temos. Mas, sob o governo deste rei, eles obteriam a experiência necessária para poderem ver o seu erro e voltarem à sua fidelidade para com Deus. Uma escolha consciente de Saul levou-o a entrar numa situação tremenda. E um homem que poderia ter sido dirigido pelo Espírito de Deus foi completamente dominado pelo espírito do mal. Flávio Josefo, um historiador da época, escreveu o seguinte: a Saul sobrevieram-lhe algumas desordens estranhas e demoníacas que lhe provocavam uma sensação de asfixia, como se estivesse a morrer. Então alguém falou: existe um miúdo que toca harpa, e toca harpa muito bem, tem uma voz muito agradável, tranquila. Talvez isto possa fazer bem ao nosso rei. E David foi chamado, e David desempenhou um papel fantástico a aliviar aquele desgraçado, daquele homem dominado pelo espírito mau. E vamos para a terceira parte. E vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Samuel, no capítulo 17. 1 de Samuel, capítulo 17. Versículo 1. Começamos no versículo 1. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim, os nomes orientais estranhos. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram-se e acamparam-se no Vale do Carvalho, ou Vale de Elá, como muitas Bíblias dizem, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Versículo 3. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém, e o Vale de Elá estava entre eles. O ambiente era de tensão. Adivinhava-se uma grande batalha.
2 exércitos em perspectiva de se confrontarem. Qualquer um dos exércitos tinha medo de avançar, porque o descer do monte, o atravessar o vale, expunha-os e o inimigo poderia aproveitar e causar grandes baixas. Um dos exércitos tinha arranjado uma solução para evitar o derramamento de muito sangue. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 8 a 11, podem ler aí. E resumidamente era um só homem de cada lado, um só, decidiria a batalha. Este exército não estava muito confiante na sua vitória, porque o outro tinha um soldado no seu exército muito especial. Um gigante. Pensa-se que da origem de um povo que era os Anaquins, um povo de gigantes que habitava em Canaã. Nós estamos sempre a aprender e mal vai quando não estamos a aprender. Sabem que eu tenho-me apercebido nesta fase da minha vida em que agora faço muitos exames de saúde, sim, em série, que há um pormenor que é verdadeiramente importante para as pessoas. Sabem qual é? A estatura, a altura. Porque se eu digo assim, o senhor tem 1,70 m, olha para mim com um ar apavorado, mas eu tinha 1,72 m. Percebi, estou a perceber. É muito importante. A altura para a pessoa em si é algo de especial. Sabem, quando era miúda eu gostava imenso de andar às cavalitas do meu pai. Imenso, coitado. Particularmente quando andávamos no meio de uma multidão. Estava lá em cima, a paisagem era ampla, a perspectiva era clara, via tudo. Se estivesse cá embaixo não via nada, só via pernas. E eu sentia-me segura, sentia-me bem. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 4, diz, 17:4 diz, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, e tinha de altura cerca de 3 metros. Lá fala em côvados, mas isto traduzido cerca de 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça com escamas e o peso da couraça era cerca só de 54 quilos, Miquel. Só 54 quilos, não era muito. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um escudo de bronze entre os ombros e a haste da lança era como o eixo do tecelão e o ferro da sua lança pesava, sabes quanto, Simão? Cerca de 7 quilos. Versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que deixe a mim. Se ele puder pelejar, versículo 9, comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Versículo 10. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. 3 metros. Versículo 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra, Eliabe,
Versículo 14. David era o menor. Versículo 15. David, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. E versículo 16, portanto, enquanto se estava a passar aquele desassossego, o Saul, ora tomava conta das ovelhas, ora ia tratar o Saul. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e fez provocações durante quantos dias? Quantos? 40. 40 dias. Versículo 17. E disse Jessé a Davi, a guerra nunca mais acabava, e Jessé disse a Davi, seu filho, toma, peço para os teus irmãos e leva 22 litros de grão e leva 10 pães e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Versículo 18. E leva mais 10 queijos de leite e leva ao chefe de 1000, para ofereceres ao chefe. É sempre bom oferecer alguma coisa ao chefe. E visitarás os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E David aceitou esta missão. Podia dizer, oh pai, bolas, pai. Não. David aceitou essa missão e percorreu rapidamente os 24 quilómetros a pezinho, a pé, não foi de carrinho, a pé, entre Belém e o vale de Elá. Versículo 19. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elá pelejando com os filisteus. Versículo 20. David então de madrugada deixou as ovelhas e lá foi. Versículo 21. E os israelitas e filisteus puseram-se em ordem, em fileira, mortos de medo, ok? Para ver se aquilo se resolvia, a questão da guerra. Versículo 22. E David deixou aquela carga que ele levava, aqueles litros todos e aqueles quilos, na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. Ok. Agora reparem o que Ellen White diz. Enquanto estava a conversar com eles, Golias, o campeão dos filisteus, veio à frente com uma linguagem insultuosa. Menosprezou Israel, desafiou-os. Quando Davi viu que todo o Israel estava cheio de medo, palavras de Ellen White, e soube que a afronta do filisteu lhes era atirada dia após dia, sem que provocasse a mínima reação no povo, o seu espírito agitou-se dentro dele. Inflamou-se de zelo para preservar a honra do seu Deus, do seu amigo especial. O exército de Israel estava verdadeiramente abatido. A sua coragem faltava. Diziam uns para os outros aquilo que nós podemos ler em 1 Samuel 17, 25 e 26. Estás a ver aqueles homens? Aquele homem que subiu. Aquele homem. Ele veio afrontar-nos. Oh, quem é este homem tão grande? Okay, cheios de medo. Mas Davi disse, quem é este incircunciso filisteu para afrontar o nosso Deus vivo? O gigante tinha tapado a visão, o raciocínio do povo. Mas Davi viu o que os outros não viram. E recusou-se a ver aquilo que os outros viram. Há um escritor cristão, que se virem lá, nos meus livrinhos encontram vários, porque eu gosto de ler. Chama-se Max Lucado.
E este homem escreveu o seguinte a respeito deste episódio: concentremo-nos nos nossos gigantes e tropeçaremos. Concentremo-nos em Deus e os nossos gigantes tropeçarão. David tinha uma preparação. Aquilo não foi assim. David tinha feito uma preparação durante meses, anos, com o seu amigo especial. E no momento de crise, ele assumiu o desafio. 1 Samuel 17:32 diz: e David disse a Saul, ó rei, não fiques assim aflitinho, não desfaleça o coração, o teu coração nem o de ninguém, porque eu irei pelejar contra este filisteu. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu tu não podes ir, és muito miúdo ainda, ele é um homem de guerra desde sempre. Versículo 34. Então disse Davi a Saul, olha lá, ó rei, mas eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e já dei cabo de um leão e já dei cabo de um urso. Ok? Versículo 35. Olha, fui à boca dele e rasguei-a. E o outro agarrei-lhe para a barba, frio, e matei-o. Versículo 36. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. E assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ou seja, ó rei, não foi por os meus músculos, amigo. Foi porque o meu amigo especial, Deus, me ajudou. E Saul, no momento de lucidez, disse-lhe, vai, e o Senhor seja contigo. Confiança plena. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. preparas uma mesa perante mim, junto dos teus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certo que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias e Habitarei na casa de Deus por longos dias. Amém. David avança. Avança apoiado neste maravilhoso, grande amigo especial. Avançou não como o rei Saul achava que ele devia ir. Porque o rei Saul queria que ele levasse aquela armadura pesadíssima, mas ele não conseguia mexer-se no meio daquilo tudo. E então tirou-a. Mas vestiu outra armadura. A armadura da fé. A armadura da determinação. Forjada nos campos e nos ribeiros. No cumprimento da sua humilde função de pastor. Lado a lado com o seu amigo especial. O seu e o nosso Deus. Max Lucado escreveu, referindo-se àquele momento em que ele foi ao ribeiro apanhar as pedras, dizia ele, de pele bronzeada cor de sangue, os olhos que roubavam o fôlego das moças hebreias, mas ele não procura pelo seu reflexo. Ele procura por seixos, por pedras redondinhas, lisas,
o tipo de pedras que ficava bem acomodada no alforje de um pastor. 5 pedras. Pedras roliças que passaram por alguma violência de areia, agreste, de água. 5 pedras. Da encosta, o Golias olhou para ele e ele só não se riu porque achou tão ridícula a situação que ficou pasmado. Um homenzinho com um cajado na mão e um alforje de couro. O Golias ficou espantado. 1 de Samuel 17:45. Se há textos na palavra de Deus que merecem ser sublinhados, este é um deles. David, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo, ouve Golias, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, te tirarei a cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. O Senhor salva. Amigos, o meu imaginário voa, corre. E eu vejo o meu pai alto, direito, os olhos muito azuis, e vejo na areia da praia à procura de seixos, pedrinhas roliças. E eu queria ajudar, ele dizia, não, essa não presta. E ele procurava as pedrinhas. Depois aproximava-se do rio e punha-se numa posição que me deixava completamente espantada. O ângulo em que ele se punha e a intensidade de atirar daquela pedra, que fazia depois pulinhos nas ondas do mar. Claro que sempre que eu atirava era só um pulinho. Pim! Eu ficava espantada. Mas o meu imaginário esta semana voou e correu muito. Eu vi o Golias a aproximar-se de Davi. Ellen White diz, ele não viu senão um rapaz que se podia dizer quase um menino pela idade dele. Eu vejo o David a fixar o Golias. Sabem, há coisas que eu aprendi com a minha mãe e que já ensinei à minha filha e ensinei ao meu filho. Quando estamos com muito medo, há uma postura corporal que é ótima. Direitos, ombros para baixo e pescoço bem esticado. E fixar aquilo que nos está a afligir. E eu imagino David assim, em frente de Golias, ombros para baixo, bem direito, pescoço esticado, a olhar para o Golias. Colocou cuidadosamente a pedra na funda. E estou a vê-la dar balanço, e a fixar o Golias.
e o ângulo certo, o corpo na posição certa, o braço no ângulo certo, a observar os movimentos de Golias, e o Golias espantado, a olhar para ele, e ele atira a pedra, e quando atira a pedra, bate-lhe na cabeça, porque ele tinha, naquele espanto todo, posto aquela coisa que não sei como é que se chama, aquela coisa para trás. O quê? O capacete, para trás. Ok. Pum. E o Golias caiu. Gigantes, meus queridos, gigantes, todos temos na nossa vida. Todos. Max Lucado escreveu: contudo, não precisamos de enfrentar os nossos gigantes sozinhos. Concentremo-nos primeiro e na maior parte do tempo em Deus. As vezes que Davi fez isso, os gigantes caíram. Os dias em que não fez, foi Davi que caiu. Termino com um texto. Com um texto da nossa diretora da música e de liturgia, um texto que ela me escreveu. E algo que não posso deixar de partilhar convosco pelo bem que me fez. E espero que vos faça a vós também. Ainda que nos desprezem, ainda que nos injuriem, que nos excluam, não desanimar é o lema, porque o Deus da vitória de Davi é o nosso Deus. Usufruamos da possibilidade que temos de andar de mão dada com o nosso Deus, de o deixar ir à nossa frente. Façamos a nossa parte e Deus fará o resto. David tinha essa arma secreta. David sabia que uma multidão de anjos estava com ele. Ele sabia que por estas duas razões poderia ir à luta. Quando as dificuldades são muitas, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Quando nos desprezarem, porque confiamos no nosso Deus, lembremos-nos que não é o que possamos fazer que trará a diferença, mas sim a nossa confiança, querida irmã Emília Viegas, a nossa confiança no nosso Deus, que fará passar essa dificuldade. Deus não deixa o seu nome ser escarnecido. Não abandona nunca um filho seu. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Louvemos ao Senhor. Enquanto o coro toma a sua posição com toda a reverência, com toda a calma, para louvar ao Senhor, estamos a terminar o culto. Queria pedir à congregação toda que abrisse os seus inários no hino número 19. Hino número 19. O coro pode vir vindo. Hino número 19, 14, peço desculpa, 14. Jubilosos te adoramos. Hino número 14, peço desculpa. A seguir ao hino do coro, vamos cantar todos o hino número 14. Jubilosos te adoramos. Vamos unir-nos neste louvor ao nosso Deus, toda a congregação no final do coro cantar. O coro vai cantar o hino cujo tema é Louvor ao Senhor.
Obrigada porque temos ouvidos. Obrigada porque temos cordas vocais. Obrigada porque o nosso cérebro funciona. Damos-te graças e louvores ao Deus Criador, ao Deus Mantenedor, ao Deus Salvador. Senhor, que nos possamos agarrar a Ti de uma forma firme nos dia a dia da nossa vida, quando os gigantes se colocam perante nós, para que possamos olhar firmemente para Ti e no Teu nome, no Teu poder avançar até um dia quando os nossos olhos fecharem e se abrirem para Te ver voltar nas nuvens dos céus. Tudo agradecemos, tudo suplicamos, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador.